Prefeitura de São Paulo anuncia a construção de mais 14 piscinões contra enchentes na cidade. As obras serão feitas em parceria com os governos estadual e federal. Atualmente, a Prefeitura da capital paulista administra 20 piscinões. Entre os novos anunciados, 4 terão financiamento do governo federal e vão atender as bacias dos rios Aricanduva e Pinheiros. Os outros 10 serão feitos com recursos da Prefeitura e do governo do estado. Polícia Federal do Rio de Janeiro anuncia a prisão de um suposto integrante do grupo separatista basco ETA, que estava foragido há 20 anos. O preso, cuja identidade não foi divulgada, é acusado pela Justiça Espanhola de terrorismo. Segundo estimativas oficiais, durante 40 anos de luta armada em nome da independência do país basco, o ETA assassinou mais de 800 pessoas na Espanha. A empresária é estuprada e queimada viva no próprio carro no interior de Goiás. Segundo a polícia, 3 homens abordaram Cleonice Marinho de Araújo, de 44 anos, na cidade de Valparaíso, para roubar as rodas do carro que ela dirigia. Depois resolveram estuprá-la e, antes de colocar fogo no carro, a esfaquearam. Prefeituras de várias cidades lançam mão de um artifício e reajustam o IPTU muito acima da inflação. Para conseguir o aumento, elas reavaliaram para cima o valor de venda dos imóveis, sem alterar as alíquotas do imposto. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, onde a população faz fila para recorrer dos aumentos que chegam a 2.000%, são apontadas muitas distorções. Em um bairro da cidade, o metro quadrado, segundo a prefeitura, vale mais do que o dobro do metro quadrado mais caro de São Paulo. E o IPTU de bairros da periferia, como Bom Sucesso, próximo à Via Dutra, é maior do que o da rua onde o prefeito Sebastião Almeida, do PT, tem apartamento em prédio com piscina, quadra de esportes e salão de festas. E a presidente Dilma Rousseff promete acabar com a pobreza extrema até o ano que vem. A presidente esteve no Piauí, onde visitou obras da barragem e da adutora de Piaus, que vão levar água à região do município de São João, a 380 quilômetros de Teresina. Dilma Rousseff assinou contratos para a construção de mais barragens e adutoras, além de um projeto de irrigação. Também anunciou a ampliação do Garantia Safra e da Bolsa Estiagem, para auxiliar agricultores que perderam a plantação por seca ou excesso de chuvas. Depois, em Teresina, a presidente garantiu que até 2014 vai pôr fim à pobreza extrema no país. Um país não vai ser respeitado, ninguém nos respeitará, se nós deixarmos uma parte do nosso povo, uma parte da nossa população em condições de pobreza extrema. Nós vamos acabar com a pobreza extrema na maioria dos estados do Brasil, ainda no ano de 2013. E vamos completar esse processo de tirar da pobreza no início de 2014. Segundo o balanço do Ministério de Desenvolvimento Social, o país tem 9.800.000 pessoas em situação de extrema pobreza, com renda menor que R$ 70 por mês. No início do governo Dilma, eram 19 milhões. Minutos antes da chegada da presidente à capital Teresina e outras 32 cidades, a capital Teresina e outras 32 cidades sofreram um apagão que durou cerca de meia hora. A Companhia Hidrelétrica do São Francisco atribuiu o blackout ao defeito em um transformador. Vocês acham factível o que a presidente está prometendo agora? Acabar com a pobreza extrema até o começo de 2014? Eu acho factível, né, e desejável que isso ocorra, né, mas acho que talvez o desafio maior seja como levar desenvolvimento, né, quer dizer, simplesmente acabar com essa pobreza extrema é uma coisa, mas a questão é... Através de programas sociais, por exemplo? Sociais, acho que esse é um estágio, mas eu acho que ainda não estou vendo da parte do governo como desenvolver essas áreas, desses bolsões de pobreza, né, como levar trabalho, levar fontes de desenvolvimento, que eu acho que esse que é o desafio da próxima geração. Né? Há quantos anos você ouve esses discursos do governo que vão investir no semiárido, que vão, enfim, melhorar a vida das pessoas, vão financiar os pequenos produtores? Bom, eu tenho 53 anos, sou pernambucano, morei muitos anos na Bahia. Eu diria que eu tenho 53 anos e escuto há uns 55 anos. Isso aí. Mas veja, pega um exemplo como Israel, por exemplo, que é um país infinitamente mais árido do que o semiárido, e, no entanto, não existe isso. Então, é claro que é possível acabar.
com a pobreza extrema no semiárido. A questão é se o governo, a gente sabe que desde da famosa Sudene, né, do passado, quer dizer, que fala que vai fazer, você só acaba com a pobreza quando você estimula mercado, emprego, trabalho. O governo, por si só, nunca acaba pobreza nenhuma. Na realidade, ele gosta de cobrar imposto, como esse caso do IPTU aí, apesar que não tem nada a ver com o federal, essa vergonha, esse assalto à mão armada das pessoas. Você só acaba com a pobreza quando o governo cria condições para que pessoas, empresários, o mercado, quem cria trabalho, vá para lá. Só se acaba com a pobreza ganhando esse dinheiro. Entra em vigor em São Paulo na próxima segunda-feira a internação compulsória para dependentes químicos. Há pouco mais de um ano, o Jornal da Cultura vem mostrando a triste realidade do crack. Traficantes agindo livremente e centenas de usuários nas ruas consumindo a droga. Com o início da operação policial, em janeiro do ano passado, criminosos foram presos, pontos de vendas destruídos e lugares jamais imaginados revelados, como o labirinto do crack. Esse aqui é o coração do labirinto. Olha só, espaço bem amplo, com vários cômodos abandonados. Comerciantes que ficaram anos de portas fechadas reabriram seus negócios. Voltou maravilha de novo, né? Vamos esperar até que dia. A presença frequente da polícia e inúmeras abordagens não inibiram o funcionamento da Cracolândia. Traficantes e dependentes continuaram na região, de dia e de noite. Sou viciado, sou o que for, mas peraí, como que o crack chega aqui? Depois da operação policial, o número de dependentes diminuiu, porque muitos seguiram para outros bairros, formando pequenos núcleos de consumo de crack. Mas a região central de São Paulo ainda é muito atraente. Aqui, a droga é vendida pelo menor preço do Brasil. Você quer fumar pedra, é isso? R$1. No início deste ano, o governo do estado de São Paulo decidiu pela internação compulsória. A ideia é permitir o atendimento imediato a dependentes em situação de risco de morte. Eles serão retirados das ruas e encaminhados para o Cratode, o centro de referência de álcool, tabaco e outras drogas, no bairro do Bom Retiro, região central da cidade. O Cratode ele tem uma equipe multiprofissional formada por médicos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, entre outros. Então, é uma equipe preparada e qualificada para fazer a avaliação. A decisão sobre a internação compulsória, que começa na próxima segunda-feira, será de uma força-tarefa composta por agentes de saúde e membros do Ministério Público, Tribunal de Justiça e da Ordem dos Advogados do Brasil. E é evidente que essa pessoa vai ter um defensor público do lado dela, né, para mostrar que, naquele caso, eventualmente, não há a menor necessidade de uma internação compulsória. O Ministério Público vai opinar, sim ou não, e o juiz vai decidir. Sempre todos baseados em pareceres psiquiátricos. Os dependentes químicos em estado grave serão encaminhados para hospitais como este, onde receberão atendimentos clínicos e psiquiátricos. O governo colocou à disposição 691 leitos em todo o estado. E a ideia é dobrar esse número até o ano que vem. O crack continua destruindo vidas, sonhos e famílias. Simone deixou de trabalhar e toda semana circula com a foto do filho pelas ruas do centro paulistano. A esperança da mãe é encontrar Rafael. Vai continuar a busca? Sim, com certeza. Não vou parar quando não encontrar. O crack é poderoso, devasta o organismo e vicia em pouco tempo. Só quem vive essa realidade sabe das dificuldades para sair dessa vida. Falar para você que é difícil. Por quê? O vício é muito forte. Nós vamos falar agora com a repórter Maiana Leocádio, que tem mais informações sobre como será o atendimento judicial aos dependentes químicos. Boa noite, Maiana. Boa noite, Márcia. Ao meu lado está o juiz da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Dr. Samuel Carazin. Ele que, a partir de segunda-feira, estará acompanhando no centro de São Paulo o programa de atendimento emergencial aos usuários de droga. Doutor Samuel, essas pessoas que forem encaminhadas para a internação compulsória, como que a Justiça vai acompanhar o tratamento desses dependentes?
O convênio do Tribunal de Justiça, ele visa justamente a garantir o direito dessas pessoas. Então, essa situação vai ser corporificada num processo, esse processo vai ter a participação do Ministério Público, da Defensoria do OAB, e vai ser dada uma decisão emergencial, uma decisão instantânea sobre aquela questão, e posteriormente esse processo vai para um juiz, que é o juiz natural desse feito. Esse processo vai ser acompanhado por essas instituições até que tenha uma solução final. Esse processo é rápido? Sim, a decisão liminar ela é feita ela é criada justamente para você dar uma resposta rápida. A ideia do Tribunal de Justiça é privilegiar essa população de pessoas que já está numa situação de carência absoluta e possibilitar um acesso mais rápido à justiça para eles, né? A internação compulsória acontece durante um período onde há risco de morte para esse dependente. Ele não fica num período muito longo. A partir do momento que ele sai dessa internação compulsória, como que a justiça garante que realmente o tratamento vai ser mantido, vai ser garantido? A partir do momento que isso vira um processo, que essa situação vira um processo, e que as instituições, que não é só o Poder Judiciário, mas o Ministério Público, a Defensoria e o OAB passam a intervir, elas passam a intervir em favor tanto da sociedade quanto desse desvalido. Isso pode gerar uma série de ações que visam a garantia dos direitos dessa pessoa a ter uma assistência médica, uma assistência social, enfim, uma condição que lhe permita recuperar aí a dignidade. Doutor Samuel, obrigada pelas informações. Márcia? Maiana, você trabalha com a questão da dependência química há muitos anos, é professor da Universidade Federal de São Paulo. Eu queria saber o seguinte, em que momento, quando se define que um dependente químico está num estágio, está grave e precisa de uma internação? Lógico que é toda uma avaliação, né, dos fatores de risco, assim, do risco individual e o risco dessas pessoas produzir no seu comportamento um risco para outras pessoas, né? Então, é isso que a gente busca numa avaliação. O grau de dependência que essa pessoa tem, o grau de desorganização mental que ela tem, né? Essa composição dessa avaliação leva você a fazer um julgamento clínico, se a pessoa está em risco para si mesma ou em risco para os outros. Acaba sendo um julgamento clínico, né? Quanto tempo leva esse julgamento clínico? Eu queria ter essa ideia. Estou pensando nas pessoas que estão nas ruas, que estão vulneráveis, quer dizer, numa única consulta você consegue definir esse paciente precisa ser internado? Ah, sim. Um psiquiatra experiente, especialista em dependência química, depois de meia hora, uma hora, ele vai fazer um julgamento daquela pessoa. Lógico que muitas vezes o julgamento fala, eu estou indefinido, mas eu gostaria de observar essa pessoa por 3 dias, por exemplo. Em todos os países desenvolvidos acontece isso. Porque você não pode ter uma certeza absoluta naquele momento, mas ele fala, na dúvida, vou optar por uma conduta mais conservadora e observar essa pessoa, mesmo que involuntariamente, por um período maior. Então, acho que o direito à vida, o direito de proteger aquela pessoa e até outras pessoas ao redor dela é mais importante. Por exemplo, se alguém está grávida e está usando crack, você precisa de 5 minutos para decidir que aquela pessoa precisa de uma proteção social, uma proteção médica para garantir a vida dela e a vida da criança que está sendo gestada. Entende? Você é a favor desse tipo de internação sem a vontade do paciente, hein? Eu e vários colegas fazemos internações involuntárias, não diria todos os dias, mas quase todas as semanas, nos consultórios do Brasil inteiro. As pessoas que têm recursos financeiros e procuram um médico, porque numa situação de desespero, ela vai lá e o médico, se concordar com a família que aquela pessoa precisa de internação, ela vai ser internada, né? O Ministério Público faz esse acompanhamento no estado de São Paulo, por exemplo. Essas 691 internações que do governo do estado de São Paulo... São leitos, né? São leitos, que ele está oferecendo. Praticamente metade dessas internações daqui no estado de São Paulo, diga-se de passagem, o estado de São Paulo é o único estado do Brasil que financia com dinheiro do próprio estado as internações especializadas, né?
o Ministério da Saúde não financia essas clínicas que tem aqui no estado de São Paulo. Então, nesse sentido, nós estamos muito à frente da maioria dos estados. Eu diria que só até metade dessas internações, hoje, já são por internações compulsórias. Então, isso está acontecendo, né? A gente vai continuar falando desse assunto. Atualmente, a internação compulsória de usuários de crack já acontece na cidade do Rio de Janeiro, limitada apenas aos dependentes menores de idade. São Paulo é o primeiro estado brasileiro a adotar a medida de forma extensiva. Sobre a ação que começa na próxima segunda-feira, o governador Geraldo Alckmin conversou com o Jornal da Cultura em uma entrevista exclusiva. O governador Geraldo Alckmin explicou como vai ser o processo de encaminhamento dos dependentes ao centro de tratamento. A ONG Católica Missão Belém vai abordar os usuários nas ruas. São ex-drogados, ex-dependentes químicos, sentam na calçada, conversam, ganham a confiança, já conseguiram tirar mais de 300 pessoas levando para casa transitória. De acordo com o governador, depois da divulgação da medida, famílias de usuários de crack já estão procurando atendimento. A regra é sempre a internação voluntária. Mas casos graves, que a pessoa tem até risco de estar tão debilitada a sua saúde, e se decidir pela internação, já ter a vaga e já a equipe de saúde encaminhar. Estamos falando de tudo gratuito, tudo totalmente gratuito pelo SUS, serviços de qualidade, que o Estado tem o acompanhamento, e dá a mão para as pessoas, para que elas possam sair. A dependência química é doença. Atualmente, o Brasil é o maior consumidor de crack do mundo e o segundo em cocaína. E o combate ao tráfico também é uma das prioridades da segurança pública de São Paulo. Mas para o governador, é preciso dar atenção especial aos dependentes. Não podemos desistir de ninguém, temos que amar e ajudar. A gente sabe que é uma tarefa difícil, que ela é árdua, que ela é demorada. Tem casos que, graças a Deus, vão se recuperar muito bem, tem casos que vão ter mais dificuldade, pode ser um tratamento mais longo, mas acho que nós não podemos nos omitir frente a um problema hoje de saúde pública no Brasil inteiro. Há diferenciação entre os resultados de internação, por exemplo, quando o dependente quer ser internado e pede para ser tratado, você tem um resultado melhor ou mais consistente, com menos recaídas do que quando ele é levado sem a autorização, sem vontade própria? Não, esses estudos já foram feitos. Nos Estados Unidos, talvez seja o país que mais se interne de uma forma compulsória, né? Os estudos mostram que a internação, o tratamento para ser efetivo, ele não precisa ser voluntário. Então, o tratamento involuntário ele é tão efetivo quanto o voluntário, você entende? Então, aqui no Brasil tem esse mito ainda, só quando a pessoa quiser que vai ser internado. Não é verdade, a dependência... O resultado é o mesmo? É o mesmo. Quanto tempo tem de ficar, por exemplo, um dependente de crack nessa situação que a gente viu aí? Tá? Esses daí, infelizmente, são realmente os piores casos. Quanto tempo, pessoas, no mínimo, uma internação começa? No mínimo 6 meses. Essa pessoa vai precisar de 1 mês para desintoxicar, minimamente, e depois ser avaliada se, além da dependência do crack, ele não tem algum outro transtorno psiquiátrico. Ele vai levar mais 1 mês para se recompor e se beneficiar do tratamento psiquiátrico. Então, vai levar aí ele se estabiliza depois de 3 meses, depois vai precisar de mais 3 meses para recompor a sua vida e refazer um trajeto social de recuperação. E qual é a importância de envolver a família, de resgatar a família nesse processo depois da internação, quando ele sai, quer dizer, do governo continuar acompanhando, quer dizer, não é só internar, quer dizer, o pós-tratamento intensivo também é muito importante, não é? A gente faz uma distinção. Uma coisa é o tratamento estabiliza a pessoa, né? Uma coisa é estabilizar a pessoa, outra coisa é reconstruir a vida. Aí, muitas vezes, ela tem que reconstruir, às vezes, sem família, porque muitas dessas pessoas estão sem família. Então, ela vai ter que reconstruir a sua vida social. Por isso que você tem, por exemplo, um tipo de ação que são moradias assistidas. Depois dela passar, sei lá, 3, 4, 5 meses internada numa clínica isolada, ela volta para uma cidade como São Paulo e fica numa moradia, como se fosse uma república de pessoas em recuperação. E aí ela vai ser retreinada, ela vai ter um tipo de trabalho, ela vai recomeçar a vida dentro de um ambiente de recuperação. E aí esse processo... O governo também tem que oferecer isso. Ele está oferecendo a internação nesse momento, ele tem que oferecer isso depois. Né? Isso tem que acontecer, né? Acho que no município de São Paulo, a prefeitura já tem algumas moradias assistidas.
Eu acho que isso, talvez, o próprio governo do Estado vai ter que financiar esse outro estágio do desenvolvimento da doença, né? Pondé, quer fazer algum comentário rapidamente? Não, eu concordo plenamente com o que o Ronaldo falou. Eu acrescentaria só, as pessoas que são contra, normalmente ou são por razões ideológicas, porque acham que isso é uma invasão, não sei o quê, uma destruição da autonomia, ou são por uma coisa muito comum, que é o seguinte: existe um preconceito muito engraçado contra doenças psiquiátricas. Quer dizer, quando você tem problema no fígado, você trata, mas tem gente que quando tem problema no cérebro, no sentido de psiquismo em geral, acha que não tem que tratar. Entendeu? Tá certo. Em instantes, o exército do Mali retoma 2 cidades com apoio francês. E mais, Barack Obama toma posse do 2º mandato neste fim de semana.